Hoje eu converso com uma mulher que, ao liderar grandes instituições financeiras, percebeu o quanto ainda é pequena a participação feminina no universo dos investimentos. Mineira e CEO de 2 empresas do mercado financeiro, ela tem o propósito de orientar mulheres na hora de investir. A protagonista de hoje é Mariela Gontijo, uma mulher que passou mais de 3 décadas no coração do private banking, um dos ambientes mais exclusivos e historicamente mais masculinos do sistema financeiro. Depois de liderar grandes instituições, ela decidiu virar o jogo e criar negócios para ampliar o acesso das mulheres ao mundo dos investimentos. Hoje, mais do que gerir patrimônio, ela quer redistribuir conhecimento, autonomia e poder financeiro. Mariela, é um prazer ter você aqui comigo hoje. A minha primeira pergunta é sempre a mesma para todas vocês. Quem é Mariela Gontijo? Como é que você se define? Bom, Cris, primeiro, super obrigado pelo convite. Eu acho o quadro espetacular e muito em linha da pauta do que a gente traz também como conceito que é importante para o mundo. Bom, eu sou uma mineira, né, que parou no mercado financeiro de um jeito um pouco diferente, sem saber muito o que era o mercado financeiro, e saí de Belo Horizonte para vir para São Paulo para vir liderar um dos maiores times aqui de private de São Paulo. Então, mas eu acho que a gente sai de Minas, mas Minas nunca sai da gente, então eu diria que eu sou uma mulher. Rio de Janeiro é a mesma coisa. Mas eu sou uma mulher mineira que veio parar aqui no Centro Financeiro de São Paulo. Em qual instituição quando você veio para cá? Quando eu vim para São Paulo, eu vim mais de uma vez, então eu vim para um banco francês, que na época chamava Crédit Agricole, mas eu voltei para Minas pelo Itaú, e depois no Itaú eu vim para São Paulo para coordenar um time grande aqui de São Paulo, e aí daí nunca mais saí, porque minha filha nasceu aqui, minha filha é paulista, eu tenho uma filha, e aí eu acho que depois no mineiro, quando se apaixona por São Paulo, é difícil voltar. Eu concordo com você também em relação à carioca. Você passou muitos anos liderando grandes instituições, como eu acabei de falar. Em que momento você percebeu que o gap principal, talvez o problema principal, não fosse acesso de fato ao dinheiro, mas ter mais acesso mesmo, não era dinheiro, era ter acesso. Era ter, acho que também é um pouco de ter o controle sobre o dinheiro. Ter o controle, isso. Durante muito tempo, eu sempre tive clientes que já tinham dinheiro, né? Mas era muito curioso quando eu comecei a perceber que a mulher, mesmo quando ela tinha o dinheiro, muitas vezes ela não tinha o controle do dinheiro, né? Mas eu vim perceber essa questão de gênero no mercado financeiro, acho que quando eu cheguei em São Paulo, porque sempre que eu estava em Minas, eu sempre coordenava o time, né? Eu sempre era a figura principal naquela instituição. Então, o time tinha muito a minha cara. Então, eu nunca tive muito essa questão, a gente vai crescendo sem perceber muito. E acho que vale lembrar também que era uma época que se falava pouco disso. Você não tinha muito esse conceito de a mulher no mercado, isso não era nem questionado. Você está falando de quê? De 3 décadas? Isso há uns 15 anos atrás, eu acho que a gente não falava ainda muito disso, né? E eu fui para fora, morei no exterior, isso ainda é menos visível, eu acho, que ter no Brasil. Eu morei na Suíça e acho que lá a diferença é um pouco menor. Mas quando eu voltei para São Paulo, quando eu vim para a matriz, né, do grande banco, é que você percebe que isso realmente tem uma pegada diferente. Eu acho que vale também... E aí ainda está falando pelo Crédit Agricole. Eu acho que eu comecei a sentir mais pelo Itaú. Porque no Itaú, primeiro que eles me chamaram para fazer parte de um grupo que queria liderar um movimento para ter mais mulheres na alta liderança do banco. E aí você começa a ter acesso a um monte de relatório, a um monte de informação que você nunca tinha parado para pensar. E a primeira coisa que é interessante é você perceber que algumas coisas que acontecem com você tem muito a ver com gênero, né? E eu falava, puxa, isso aqui aconteceu comigo, eu nunca tinha percebido, né? Mas aí quando você começa a perceber que isso acontece com um pouco mais de frequência, você começa a perceber que é uma questão de gênero, né? E acho que é legal também, porque aí você começa a perceber a mulher como cliente. Você fala, pô, se isso acontece com uma pessoa que está trabalhando dentro da instituição financeira, como é que é a percepção disso de uma cliente, né? Então, foi aí que eu comecei a me dar conta que tem muita diferença. A gente fala muito de cliente, mas eu acho que para profissional também no mercado financeiro ainda é um mercado bastante complexo. É interessante você ter sido chamada exatamente com esse olhar, com essa preocupação, um banco tão grande, com essa preocupação de olhar para mulheres na liderança. O que o mercado ainda prefere não admitir?
e que para você é muito claro o que acontece? Olha, eu acho o fato de eu ter saído desse mercado, eu acho que diz muito do que eu vi e do que eu acredito hoje, né? Eu acho que claramente, assim, tem um estudo que eu acho que é muito importante, que as mulheres vão ter em torno de 50% do dinheiro do mundo em até 10 anos. Né? Então, qualquer instituição financeira percebe que vai ter um público que ele não sabe atender tão bem. Né? Daqui a 10 anos vai ter metade do público dele vai ser mulher. Né? Vai ter acesso, vai ter acesso, você falou, a todo o dinheiro do mundo, a metade do dinheiro do mundo. Tem um estudo que fala que a gente está na maior transferência de patrimônio da história, né? E nos próximos 10 anos, 50% do dinheiro vai estar na mão das mulheres. Vai ser 50-50. 50-50. E aí você imagina as instituições que nunca pensaram numa mulher como uma cliente que precisa ter uma atenção diferente, né? Ele se dá conta que precisa ter algum movimento. Então, eu acho que tem esse movimento, mas muito mais em função de que eu preciso estar pronto para isso do que um movimento genuíno. Muito mais um movimento que fala, deixa eu entender o que a mulher quer, o que a mulher precisa. E aí você começa a perceber que, assim, se eles não fizerem alguma mudança no time, né, na liderança dessas instituições, eles não vão conseguir comunicar com o cliente que vai ser a 50% das mulheres. Então, você estava perguntando quando que você se dá conta, né? Assim, eu acho que esse movimento do setor financeiro é muito mais, eu preciso me preparar para lidar com esse público, né, do que, vamos fazer isso porque é o certo a ser feito. Né? E em uma determinada situação, eu comecei a reparar que aquilo não era tão genuíno. Eu falei, olha, eu acho que tem um mercado, né? O mercado financeiro hoje não sabe conversar com essa cliente, não sabe conversar com essa mulher, não sabe conversar, não sabe valorizar as características de quem trabalha, das mulheres que trabalham no mercado financeiro. E aí eu acho que isso é um pouco um protagonismo, né? De chegar, deixa eu fazer um negócio diferente. Eu entendo, eu sei, eu lido com o público há 30 anos, eu sou mulher, eu senti a dor de ser a mulher trabalhando na instituição financeira e eu percebo a dor da cliente. Eu percebo que o mercado não sabe que o setor financeiro não sabe se comunicar com essa cliente. É porque você tem exatamente os dois lados. Você tem o lado como cliente, evidentemente, e também muito de tantos anos trabalhando com isso no mercado financeiro, que é muito masculino. Como foi essa mudança total, essa transição de carreira e o que você faz hoje? De que maneira você ajuda as mulheres nessas questões financeiras de investimento? Tá, bom, a mudança não é fácil, porque eu nunca pensei em empreender. Eu sempre tive um perfil mais, eu quero trabalhar uma empresa, num grande grupo. Então não é uma mudança que você faz sem se preparar. Acho que esse é o primeiro ponto. Assim, não é, tem gente que consegue fazer sem se preparar, mas para mim foi uma mudança que eu fui me preparando. Né? E como é essa preparação? Inclusive financeiramente. Como é que eu vou abrir mão de uma coisa segura, né, de um resultado que cai ali e para ir para uma aventura. Né? Então tem uma preparação. Acho que a primeira para mim foi financeira. Deixa eu me preparar, deixa eu ver o que eu preciso ter aqui de reserva para poder me aventurar. E na hora que eu fiz o check, esse aqui, consigo. E outra coisa, não é sem abrir mão. Você abre mão de muita coisa e você tem que ter consciência disso. Então, não é que eu vou ter que abrir mão de um padrão de vida que eu tinha, né? Vou ter que abrir mão de uma facilidade, né? Mas em busca de uma coisa que você tem muita convicção. Assim, para mim estava muito claro que o mercado não sabe conversar com a mulher, que não valoriza a mulher da forma que ela deveria ser valorizada. E eu vi um espaço, assim, muita gente fala, você está fazendo uma coisa com propósito. É com propósito, porque eu não tenho dúvida de que quanto mais mulher protagonista com dinheiro, o mundo vai ser um mundo muito melhor, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Né? Mas também é uma oportunidade de negócio, porque tem um gap. Eu acho que por mais que as instituições estão se mexendo, eles ainda não têm representatividade para saber lidar com esse tipo de público. Né? E aí tem um negócio que a gente sabe fazer muito bem. Mas é difícil, não é? Tem que ter muita resiliência, tem que ter muita paciência, muita convicção, tem que montar um bom time, tem que ter bons parceiros, acho que você tem que ter um bom nome. Você se considera o quê? Uma consultora financeira das mulheres? Como é que você se autodefiniria? Quando a gente fala da gente, a gente é um family office. Né? Tá. Então, e aí você é uma gestora a gente chama de gestora de fortuna. Né? Mas não necessariamente precisa ser fortuna. Então, qual que é o ponto? Quando a gente fala em fortuna, a gente pensa em milhões e milhões, né? Então, a minha origem é de private banking, né? Então, a minha origem é realmente de gestão de patrimônio, né? De fortunas, né? De dinheiro mais pesado. De dinheiro mais pesado. Que, por incrível que pareça, não. Que está mais na mão dos homens, né? Como consequência. Então, quando a gente montou a empresa, mesmo tendo uma pegada mais feminina,
vieram mais homens como clientes, né? O que a gente sempre provocou era, deixa a gente educar suas filhas, deixa a gente falar de dinheiro para suas mulheres, né? Mas a gente sempre teve uma dorzinha, porque a gente falava, a gente quer falar com ela, né? E a gente montou a segunda empresa, que é uma empresa para clientes menores. Menores ainda grandes, porque a gente ainda quer chegar na menor. Então, a gente hoje tem uma empresa de 1 a 10 milhões de investimento, que já não é considerado grande fortuna, mas a gente percebeu que se a gente não educa a mulher nesse início da criação do patrimônio, ela não vai chegar, ela não vai ser cliente do outro segmento, né? E a gente hoje, então, atende clientes acima de R$1 milhão, mas a gente já tem estudo para a gente já começar a fazer isso para clientes menores. E o que é legal também, esse é um propósito tão grande da empresa, que já aconteceu de gente ligar para a gente sem dinheiro nenhum. A gente senta e fala, não, deixa eu te ajudar. Entendemos o seu caso, eu quero que essas mulheres, quando elas chegarem lá, elas queiram ser nossas clientes, né? E isso é um papel nosso, eu acho que tem muito de propósito na empresa. Então, quando a gente encontra uma mulher que mesmo não tem perfil de ser cliente nossa, a gente senta e fala, pelo menos uma conversa, uma olhada na carteira a gente vai fazer. Ah, interessante. Existe um jeito feminino de investir? Tem um jeito feminino que é muito mais eficiente, por sinal. A gente tem também vários estudos. Tem um estudo interessante da Fidelity que fala que mulheres que fazem gestão de patrimônios, elas têm uma rentabilidade superior à dos homens. E é interessante quando você começa a entender por quê. Porque a mulher estuda mais, ela é mais detalhista, ela vai com mais profundidade. Como ela tem mais receio, ela se certifica mais das informações para tomar uma decisão. E tem outra coisa interessante, é que a mulher, ela não tem necessidade de ficar provando nada. Então, ela trada muito menos. Então, ela compra e vende muito menos posições. Então, ela estuda muito, ela faz o investimento que ela confia e ela carrega esse investimento. Ela é menos agressiva como investidora. Ela é menos agressiva e ela é mais profunda. Então, quando você pega esse estudo, a Fidelity fala que, em geral, mulheres rendem em torno de 0,4%, 0,5% a mais ao ano do que quando os patrimônios são geridos só pelos homens. Né? Existe um jeito errado que é tipicamente feminino de investir? Existe um jeito clássico errado de tratar o dinheiro. Porque esse é um tema importante. Assim, antes de você investir, acho que a mulher tem um problema antes. Ela não sabe lidar com dinheiro. Então, primeiro, a maioria das mulheres que a gente pergunta o quanto você gasta? Não sei, nunca fiz essa conta. Eu diria que o primeiro erro feminino é não ter controle do que ela gasta. Né? E uma sensação, a gente está num momento que as mulheres estão começando a ganhar dinheiro e elas estão numa sensação de eu posso tudo, eu não quero passar vontade de nada. Né? Então, a relação dela com o dinheiro, anterior a guardar o dinheiro, precisa ser repensada. Primeiro, de tomar esse cuidado de ter um pouco mais de controle do que você gasta. Porque não é só poder, mas é você se colocar numa posição que se você não tiver um controle, lá na frente você não vai conseguir manter esse padrão de vida. Né? Bom, como você já disse aqui, liderança feminina no mercado financeiro, aí falando do mercado financeiro em si, é uma exceção. O que está faltando para que mais mulheres ocupem espaços no mercado financeiro que é muito masculino ainda? Então, olha, essa era uma discussão que a gente tinha muito lá, porque é muito difícil você, enquanto uma líder mulher no mercado financeiro, sempre que você vai ser avaliado por homem. Né? E esses dias eu vi uma pesquisa que quando você faz quando você olha o feedback de mulheres e de homens, 76% da liderança feminina recebe feedback negativo e 2% da liderança masculina recebe feedback negativo. Então, e o conceito é que quem te avalia, quem está te dando feedback é um homem. Né? Porque mesmo você sendo líder, os presidentes, a diretoria executiva dos bancos ainda é em grande maioria, acho que 18% só de mulheres hoje. Então a grande maioria é homem. E eles avaliam a mulher com o olhar deles. Então você tem que ser agressiva, você tem que... E as mulheres líderes, elas não são assim. As mulheres femininas não são assim. Né? Às vezes elas se convertem para conseguir ficar naquele ambiente, mas não é da natureza feminina. Então, acho que a primeira coisa é as empresas entenderem que eles têm que parar de avaliar as mulheres com um olhar masculino. Uhum. Eles têm que entender que a mulher tem um benefício para as empresas, principalmente se eles quiserem atender os 50% dos clientes deles daqui a 10 anos. Né? Mas é difícil para eles, porque eu fico imaginando quem é que quer abrir mão. Né? Quem é que quer? Você acha que os homens querem abrir mão, né, dessa liderança, né, desse lugar consolidado? Sim. O jeito de abrir mão, uma coisa que a gente falava muito, é falar para o acionista: olha, se você não fizer isso aqui mudar,
você não vai conseguir atender um público e provavelmente você vai abrir espaço para outros negócios, né? E no meu caso, o que eu vi foi isso. Eu falei, olha, isso vai demorar a mudar. Deixa eu fazer minha mudança direto. Se você tivesse que dar um conselho para mulheres que estão aqui nos assistindo, que ganham dinheiro, mas ainda não conseguem investir ou investem muito menos do que deveriam ou poderiam, qual seria esse conselho? Eu acho que eu diria assim, acha o que te move, eu acho o que te faz ter interesse em cuidar do dinheiro. Mais do que aprender, eu acho que se você fala para a mulher, acha o seu objetivo para ter dinheiro, ela muda o interesse dela em tratar aquele tema. Eu acho que a gente está num patamar anterior. A mulher tem que querer ter dinheiro, ela tem que ter prazer em ter dinheiro, né? E ter a consciência de que quem tem liberdade financeira, a gente fala isso muito, provavelmente você já escutou isso muito. Você tem liberdade financeira, tem liberdade de escolha, né? Então, você tem que encontrar o que te move, né? E aí, na hora que você encontra, o fato de você ter interesse, você vai correr atrás naturalmente. Que seja... Eu quero que minha filha vá estudar na Espanha, até eu quero comprar essa bolsa. Não importa. Não, eu quero comprar essa bolsa. Pode ser o objetivo mais fútil. Eu quero comprar essa bolsa, mas sem que isso me atrapalhe lá no futuro. Sim. E às vezes você chega e fala, se você adiar a compra dessa bolsa por 2 meses, o retorno do seu investimento já vai ser possível de comprar a bolsa, né? Então, quando você explica isso para a mulher, por isso que eu falo que o mercado hoje não sabe conversar. O mercado chega e fala, você não pode comprar a bolsa. Isso é fútil, né? Não é isso que a gente quer escutar. Eu trabalho um monte. Eu quero comprar a bolsa, mas só me fala qual que é o impacto se eu comprar. Eu quero que a decisão seja minha. A gente fala isso para as mulheres, a gente não está aqui para falar para você não gastar dinheiro. A gente está aqui para te dar todas as informações para você tomar a decisão. Se você quer comprar ela agora ou se você quer comprar ela daqui a 10 anos. Foi muito bom conversar com você, Maria. Já estou pensando um monte de coisa aqui. Para a gente encerrar, o que significa para você ser protagonista da sua própria história? Eu acho que para mim foi ter tido coragem de sair de um ambiente muito confortável e ter coragem de seguir um sonho que eu acho que tem um impacto muito grande. Tem impacto na minha vida, mas eu acho que tem um impacto na vida de muitas mulheres. E cada mulher que a gente causa esse impacto, assim, me confirma que ter sido protagonista naquela hora foi importante. E deve dar um super orgulho também, né? Dá muito orgulho. Acho que não só eu estou aqui falando em nome de um time inteiro, eu acho que o time inteiro tem muito orgulho do que a gente está fazendo. Mariela, muito obrigada. É um prazer enorme conversar com você. O prazer é meu. Muito obrigado pelo espaço. Acho esse programa espetacular. E eu espero que muitas mulheres escutem isso e se sintam inspiradas a tomarem rédea do seu patrimônio financeiro. Obrigada. Obrigada, Cris.